Olá, queridos, bom dia para você. Como você dormiu? Tudo direitinho? Conseguiu pensar na situação? O Senhor Jesus ressuscitando Lázaro, visitando de novo a família, devolvendo a vida para aquele que estivera morto. Imagine isso. Mas as notícias, não só da morte de Lázaro, como de sua ressurreição, chegou rápido a Jerusalém. Gente, eu nunca tinha imaginado que Betânia fosse tão perto de Jerusalém, era muito pertinho. E as notícias voaram, chegaram depressa. E era incontestável o fato de que agora aquele que se dizia filho de Deus, em pleno dia na frente de todo mundo, tinha ressuscitado um homem claramente morto depois de tantos dias. E isso trouxe uma chateação muito grande para o Sinédrio e também para os saduceus. Deixa eu lhe explicar a respeito disso. Os saduceus, eles não eram favoráveis a Jesus, mas não se mostravam tão malignos para com ele como os fariseus. Mas neste momento, quando Jesus ressuscitou alguém, eles diziam que ressurreição não existia, que não era verdade. Então, sabe o que foi que eles fizeram? Se uniram aos fariseus. Ficaram com muita raiva. Disseram, precisamos terminar com a obra de Jesus, porque a obra de Jesus é uma prova de que nós estamos errados. Era isso que eles pensavam. Os fariseus, no entanto, acreditavam na ressurreição, diferente dos saduceus. Os fariseus acreditavam. No entanto, eles tinham ciúme, inveja de Jesus. Muitas vezes uma pessoa maltrata a outra por inveja. E era isso que estava acontecendo ali. Tinham inveja, uma raiva de Jesus tremenda os fariseus. E se uniram para que pudessem trazer angústia sobre a vida de Jesus, né? E então, ao se unirem ali, quem que estava presidindo aquele dia, o Sinédrio, aquela reunião? Caifás. Você sabe quem era Caifás? Caifás era um homem orgulhoso, cruel, dominador e intolerante. Eu vou falar novamente as qualidades que se dizia dele. Caifás, o sumo sacerdote, era um homem orgulhoso e cruel, dominador e intolerante. E quando ele falava, tinha que se fazer exatamente como ele pedia. Era uma coisa terrível. E ele então, ao reunir todo o povo, disse uma frase que nós já ouvimos falar, mas não tínhamos entendido que era nessa hora. Caifás disse o seguinte: é melhor que um homem pereça do que toda a nação. O que ele queria dizer com isso, gente? Vamos arrumar um jeito de que ele morra, porque assim para esse tumulto. Nós temos medo que este povo deixe de nos ouvir para ouvir este homem, que não dê mais valor às nossas leis, que parem de nos ouvir para ouvi-lo. Mas eu preciso comentar uma coisa com você. Não eram só os membros do Sinédrio que estavam ali. Havia uma testemunha especial. Isso me chamou muita atenção. Olha quem era que estava presente. Aliás, é nos explicado que em todas as reuniões de seus filhos, anjos de Deus estão presentes para testemunharem as coisas que fazemos. Olha o que diz aqui. Nesse conselho, reunido para planejar a morte de Cristo, achava-se presente a testemunha que ouvira as jactanciosas palavras de Nabucodonosor, que testemunhara o idólatra festim de Belsazar, que presenciara em Nazaré a declaração de Cristo de ser o ungido. Essa testemunha impressionava então os príncipes contra a obra que estavam realizando. Acontecimentos da vida de Cristo ergueram-se diante deles com uma nitidez que os alarmou. Lembravam-se da cena do templo quando Jesus estava em criança aos 12 anos. Se achava perante os instruídos doutores da lei, fazendo-lhe perguntas à vista das quais ficaram admirados. O milagre, agora realizado, dava testemunho de que Jesus não era senão ninguém menos do que o Filho de Deus. Qual relâmpago surgia-lhe diante da mente, detalhe após detalhe, que aquela testemunha que estava ali, aquele anjo de Deus, aquele ser celeste, estava naquela reunião para trazer isso à memória, para que eles não tivessem desculpa. Eles tinham que lembrar, este é o Filho de Deus, este é o Filho de Deus. No entanto, eles disseram com toda clareza, é melhor que um homem pereça do que seja destruída toda a nação. É incrível como nos lábios de Caifás a mentira tornava-se mentira mais preciosa à verdade. É interessante ver esse tipo de comunicado, né? A política por ele defendida baseava-se num princípio tomado emprestado do paganismo. Entre os gentios já se achava que uma pessoa podia morrer pelo outro.
para salvar outra pessoa. E ele estava meio se esgueirando esse costume satânico que havia naquela época para poder dizer a respeito disso. Eu me impressionei. Quem estava trabalhando na mente daquelas pessoas também? O diabo estava trabalhando com eles e isso me impressionou muito. E ao rejeitarem a prova da divindade de Jesus, encerravam-se esses sacerdotes e príncipes em trevas impenetráveis. Ficavam inteiramente sob o domínio de Satanás para ser por ele precipitados no abismo da eterna ruína. Não sabemos quando uma atitude nossa vai ser a última vez que Deus terá que ter misericórdia. Foi essa situação relacionada à vida, ao coração e à mente destes homens que ali estavam, né? E o que aconteceu então? Eles foram perseguir Jesus, né? E tentaram tomar medidas enérgicas e de morte contra Jesus. Como é que Jesus agia quando coisas como estas aconteciam? Eu me impressiono com a nobreza de Jesus, o tipo de vida que Jesus levava, a maneira como ele atendia as necessidades das pessoas e as suas próprias. Olha só, quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Havia um vasto campo a trabalhar pela salvação das almas. E a menos que o exigisse a lealdade para com ele, não deveriam os servos do Senhor arriscar a vida. Jesus dera ao mundo 3 anos de público labor. Achava-se diante deles seu exemplo de abnegação e desinteressada beneficência. Era de todos conhecida sua vida de pureza, sofrimento e devoção. Todavia, este breve período de 3 anos era o máximo que o mundo podia suportar da presença do Redentor. Sua vida fora completamente de perseguição e insulto. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus do céu, que situação terrível. Que situação terrível. Poderiam ter reconhecido Jesus como Salvador e não o fizeram. Quem tomou conta da situação? Satanás. Eu preciso orar com você agora para que isso não aconteça conosco, nem comigo, nem com você. Que o céu se valha de nós. Que o céu possa se envolver conosco de forma pessoal e possa trabalhar em nosso coração para que tudo que esteja acontecendo, e eu preciso te falar com clareza, hoje, como prova de que Jesus realmente vai cumprir até o último detalhe do que disse, que o Redentor do mundo, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou Lázaro, que esteve ali entre o povo judeu, que está vivo agora e que vai voltar, realmente vai cumprir o que disse, é incontestável. Que estas provas hoje passem ao nosso coração e nós venhamos a dar atenção à testemunha que trabalha conosco, dizendo, esta atitude que você está tomando não é certa e esta atitude é a que agrada ao céu. Vamos orar por isso? Santo Deus e amado Pai, nós precisamos muito de Ti. Não nos permita cometer os mesmos erros que aquele sinédrio, que as decisões do sinédrio naquele dia cometeram. Pedimos a Tua bênção, Tua misericórdia, Tua mão sobre nós, Tua força sobre nós e que em nome de Jesus as leis do novo reino entrem em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você e te conceda um bom dia.